Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem e em segurança. Eu sou Yara Niero e vamos continuar as nossas aulas de violino. Essa aula vai ser específica para iniciantes, para quem está começando agora ou para quem ficou um bom tempo sem fazer aula de violino e está voltando. Eu vou dividir essa aula em dois momentos. O primeiro vai ser para tirar algumas dúvidas gerais que todo iniciante, antes de começar o violino, tem, que é uma conversa que a gente sempre faz nas nossas aulas, e eu acabo respondendo algumas dúvidas. Então eu vou tirar essas dúvidas na primeira parte da aula, e a segunda parte da aula eu vou falar sobre postura. Qual é a postura mais correta e ideal para a gente começar a tocar o violino. Então eu recomendo essa segunda parte da aula também, até para alguns alunos que já estão fazendo aula há mais tempo, porque a gente sempre tem que ficar atento com a nossa postura. Às vezes a gente acaba criando vícios e hábitos que são ruins, então é bom a gente ficar atento para saber se a nossa mão está correta, e tem algumas coisas também que com o tempo a gente vai melhorando. Então convido a quem já também assiste as minhas aulas há algum tempo, assistir essa aula de postura, para dar uma observada em casa e, se possível, tirar uma foto, mandar para mim, mandar um vídeo, alguma coisa, para eu poder analisar se a postura de vocês está legal, tá bom? Então vamos para a nossa primeira parte da aula. A principal dúvida que os meus alunos têm quando começam a fazer aula de violino é: será que eu consigo aprender mesmo não sendo tão jovem? A maioria dos meus alunos é adolescente e adulto. Eu tenho alguns só que são crianças, não são muitos. Então essa resposta vai para eles. Sim, todo mundo pode aprender a tocar violino, independente da idade. E eu desmistifiquei isso com as minhas aulas. Vários alunos estão conseguindo se desenvolver lindamente e já têm mais de 40, 50, 60 anos e têm completa capacidade de aprender. Cada pessoa tem o seu ritmo e eu gosto de dar aula individual. Mesmo que as nossas aulas sejam em grupos, eu dou uma atenção particular para cada aluno, porque cada um se desenvolve numa velocidade diferente. Tem gente que aprende a ler partitura muito rápido e tem gente que aprende uma postura muito rápido também e nunca mais erra. Então, cada um vai seguindo o seu ritmo, consegue ir além. Eu costumo também dizer que os adultos têm uma consciência corporal diferente da consciência corporal das crianças. Então, para pegar o violino, aprender uma postura, quando eu vou corrigir, o adulto ele tende a lembrar muito melhor e a conseguir consertar muito mais rápido do que as crianças. As crianças também têm uma facilidade muito grande de aprender partitura e aprender coisas de raciocínio lógico, né? Mas em qualquer idade que você tenha, de qualquer dificuldade que você tenha, a prática vai ser aquilo que vai fazer você progredir cada vez mais. E cada um sempre vai ter o seu ritmo, ninguém vai conseguir acompanhar exatamente a mesma passada que a outra pessoa. Outra dúvida também que alguns alunos têm é: será que eu vou precisar aprender a ler partitura? Eu acho que é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir, eu já tentei uma vez. Depende também daquilo que a gente quer fazer. Já tive alunos que não queriam de jeito nenhum aprender partitura e tocaram mesmo assim, porque a gente sempre dá um jeitinho, mas o ideal é que você aprenda, assim, que saiba ler partitura, mesmo porque o desenrolar de ler a partitura é um pouco demorado e a gente pode levar ao mesmo tempo que a gente vai desenrolar a nossa habilidade com o instrumento do violino. Então a gente vai aprendendo notas novas cada vez que a gente for progredindo mais também com as nossas habilidades em manusear um instrumento. Então eu recomendo que a gente vá fazendo sim a partitura devagar e junto com o violino. Então, conforme a partitura vai ficando mais difícil, a gente vai aprendendo habilidades mais complexas no violino também. A maioria dos alunos, quando começa a fazer aula, não tem um instrumento em casa ainda. É difícil algum aluno que já chegue com um instrumento. Então, uma dúvida muito frequente é: será que eu preciso de um instrumento para aprender? Primeiro, eu faço um acompanhamento com os alunos, a gente vai indo aos poucos, fazendo aula, para o aluno ter certeza que é isso mesmo que ele quer. Porque para adquirir um instrumento a gente precisa de um investimento. E não é tão barato assim. O instrumento mais barato que tem no mercado é em torno de R$300.
Então, e isso é um instrumento simples, né? Eu posso falar em outra aula sobre instrumentos bacanas que a gente pode adquirir. Mas, então, eu sugiro que os alunos que não têm instrumento, que eu sei que tem alguns que estão me acompanhando que ainda não têm um violino em casa, que continuem assistindo às aulas, que vejam bastante vídeo na internet, que tenham certeza se é isso mesmo que vocês querem, para saber se vai valer a pena de vocês fazerem esse investimento, tá? Mas eu tenho alunos também que não tinham um instrumento, que começaram a fazer as aulas, que aprenderam a ler partitura, aprenderam onde estão cada nota no violino e só tinham o espaço da minha aula para tocar e se desenvolveram muito rápido. Conseguiram pegar um instrumento estudando em casa só no papel e quando chegava na aula pegava o instrumento que a Fundas fornece pra gente e já conseguia tocar. Então dá para fazer isso também. A princípio a gente pode ir fazendo assim. Então, para a nossa segunda parte da aula, vamos falar sobre postura. Eu gostaria primeiro que vocês observassem qual é a postura mais indicada para a gente tocar. É essa postura aqui que eu mantenho o meu olhar para frente, o meu braço direito sempre com o arco, não é vareta, ele se chama arco, e a minha mão esquerda segurando o violino, independente de eu ser destro ou de eu ser canhoto. Essa é a postura mais correta. A princípio, ele parece ser um instrumento um pouco anti-anatômico, mas a gente vai ver que ele tem as suas porções que são anatômicas sim. Como a gente tem que trabalhar com ele projetado aqui para nossa frente, a gente vai equilibrar o nosso corpo, equilibrar os nossos ombros e deixar tudo harmônico para ele poder fluir bem. Se tiver com alguma dor, algum incômodo, alguma coisa, significa que ou a postura está errada, ou talvez o instrumento não esteja muito bem regulado. Às vezes o instrumento pode estar mais altas cordas, isso pode fazer o dedo doer, por exemplo. E o meu arco, ele vai se manter paralelo ao espelho e ao cavalete aqui. Então, quando eu tenho mais prática e toco há bastante tempo, eu olho diretamente para a partitura. Eu quase nunca ou nunca olho para a minha mão esquerda, onde os meus dedos vão ficar nas cordas. Então, quando eu já toco há um tempo, o meu violino é assim, ele não tem trastes, ele não tem nenhuma marca. Agora, quando a gente começa, eu preciso saber aonde que esses meus dedos vão. Então, a princípio, quando a gente começa, eu tenho muitos alunos que viram o rosto pra cá. Vamos tomar cuidado pra não fazer isso, porque a gente vai ter que manter um olho no peixe e o outro no gato. Um vai ficar aqui, nas marquinhas, e o outro vai ficar aqui pra frente pra eu poder olhar a partitura. E no começo eu ainda vou ter que ter um terceiro olho pra ficar olhando o arco. Mas isso com o tempo a gente vai acostumando e daqui a pouco a gente vê que os dedos aqui a gente pode tocar e a marquinha nem vai mais fazer diferença. Então, pra gente ficar mais didático, eu vou colocar as marquinhas aqui para eu poder mostrar pra vocês como pegar em cada uma das partes, como que eu vou posicionar minha mão esquerda e minha mão direita. Prontinho. Aqui estão as marquinhas para eu poder mostrar pra vocês. Os alunos que já têm instrumento em casa, eu já fiz a marquinha pra vocês. Quem for adquirir um instrumento, ele não vai vir com as marcas. E aí eu posso ajudar vocês a colocar essas marcas caso vocês venham a adquirir um instrumento aí. Então, vamos começar com a mão esquerda, pegando o violino, com a espaleira já colocada e adequada no tamanho do nosso pescoço. Eu vou posicionar a espaleira no meu tórax até o meu ombro e eu vou grudar bem o violino no meu pescoço. A queixeira, eu vou colocar o nosso queixo aqui. E eu vou ter que deixar isso aqui, essa estrutura bem firme, bem forte, para eu poder liberar a minha mão esquerda. Porque a minha mão esquerda vai ter que tocar as notas, cada uma aqui nas cordas. E eu vou ter que ter essa liberdade com essa mão. Então, fica até mais difícil de eu falar. Não dá para as crianças mascarem chiclete.
tocando violino, porque eu tenho que fazer essa força para baixo para segurar um instrumento e liberar minha mão esquerda. A postura, então, da minha mão esquerda é como se eu tivesse com a minha mão relaxada para baixo, subo ela e torço ela completamente. Esse formato, ele vai se manter sempre como se eu estivesse segurando com uma bolinha aqui no meio. Então, eu não deixo nada esticado e nada forçado, sem ser anatomicamente. A única coisa é que eu deixo ela bem virada assim. Quanto mais reta eu conseguir deixar, mais eu vou conseguir acessar as notas mais distantes. Quando eu coloco o violino aqui, a posição que eu fico, que eu vou fazer, é exatamente essa. Eu tenho pelo menos 2 pontos de apoio, que são esses dois aqui. O dedão ele vai ter que ficar na região da primeira marquinha e a inserção do meu dedo indicador na pestana. Então aqui eu vou encostar aqui. Só encosto, não é para fazer força. Deixo encostado aqui e o meu primeiro dedo, se eu seguir a lógica de que ele vai encontrar o meu dedão, em qualquer corda que seja, eu já vou alcançar a primeira marquinha na posição correta. Então, eu vou manter essa postura assim. Traz bem a palma da mão para cá, sem grudar, sem fazer isso. E sem ir para longe demais, senão eu não vou alcançar. Então, é como se eu estivesse reto aqui com uma tala. E eu vou deixar esse espaço daqui, é muito importante. Eu deixar ele. E essa daqui é a minha postura da mão esquerda. A postura da mão direita também vai seguir a mesma proposta. Com a mão relaxada, você encaixa o arco. Parece super simples e só que a gente tende a querer segurar com muita força. Então, uma coisa muito importante que eu faço para treinar minha mão direita, seguro o arco. Segura o arco na madeira, nunca na crina, mas fica segurando ele, porque quando a gente começa a tocar violino, a gente começa com ele apoiado. Então eu não vou precisar ficar fazendo força com essa minha mão nesse momento. Pode deixar ele apoiado ali e vai tendo liberdade para sentir, para segurar esse arco. Então, seguindo essa lógica da mão relaxada e encaixada aqui, dedo por dedo, como é que fica? O meu dedão, ele vai ficar posicionado aqui embaixo dessa madeira, só a casquinha do dedão. Ele é a única porção que a gente pode encostar na crina. Ele vai ter que ficar nessa posição, jamais assim, tá? Isso daqui é muito importante pra gente ter maleabilidade no nosso pulso. Se eu deixo assim, eu não consigo ter. Então, ele vai ficar assim, encostado ali, apenas a casquinha da unha, e encostado essa parte na crina. O meu indicador vai ficar sobre essa almofada preta, os meus 2 dedos do meio em cima do talão, só encostadinhos, apoiados, e o meu mindinho é o único que vai ficar em cima da madeira. Ele fica às vezes em cima da madeira, dependendo, às vezes em cima do parafuso, tá? Então a postura da mão é essa daqui, também seguindo a ideia de deixar todos os dedos arredondados, nunca fazer, né, nunca deixar ele esticado demais, ou reto, ou nervoso. Então, isso daqui exige um treino. Eu tenho alguns alunos que já há um bom tempo tocam e que ainda não conseguem relaxar o mindinho, ou criaram vícios de colocar o dedo assim. Então, eu quero mesmo que vocês me mostrem fotos para eu ir acompanhando vocês, para eu ver se a postura de vocês está ok, tá? Então, a postura do violino é essa. Então, é importante que a gente mantenha o arco bem reto, o pulso acompanhando o meu braço, então o meu cotovelo não pode estar nem para baixo nem para cima. E quem vai mexer para eu conseguir tocar exatamente nessa região sem vir aqui para frente é o meu pulso. Meu pulso vai de um lado para o outro. Então não é o cotovelo, meu cotovelo vai manter esse eixo aqui. Porém, o meu pulso
vai mexer. Meu pulso mexe e o meu cotovelo mantém o eixo. Se eu ergo mais o meu cotovelo, eu vou para outras cordas. Mas o pulso continua indo de um lado para o outro. Ou se eu abaixo bem o cotovelo, ele vai na corda mais fina. Então experimentem. Vão experimentando, vão conhecendo o seu instrumento, fiquem à vontade, com liberdade, e vão sentindo o que o seu instrumento tá falando. Se ele tá com um som muito fraco ou muito forte, onde você tá tocando, vai prestando atenção. E vai sentindo o seu corpo, se ele tá doendo, se ele tá machucando em algum local, se tá incomodando em algum lugar, é porque talvez alguma coisa não esteja muito bem ajustada, ou com a sua espaleira, ou com o seu instrumento, ou com a sua postura, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, me mandem fotos e eu quero dar um feedback para vocês se vocês estão seguindo certinho com a postura, porque a postura é muito importante. Se a gente pega vício, se a gente, por acaso aprende errado, é muito mais difícil a gente desfazer, né? Então eu quero estar bem pertinho de vocês nesse momento, acompanhando a postura de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham também, podem me chamar no WhatsApp e até as próximas aulas.